Eu acredito, né, no poder da saúde mental, da saúde emocional, desse cuidado, da importância, né? Lá atrás, quando eu fui, que eu te encontrei, era essa a minha grande vontade, assim. As pessoas ainda têm muita resistência em falar sobre essas coisas, e eu queria que mais pessoas soubessem disso. E quando eu entreguei essa primeira turma para os colegas e vi as pessoas crescendo, tendo agenda, resultados assim incríveis, aí me deu um sentimento assim, uma sensação tão grande de realização, sabe? Que eu acho que é o ápice, não é simplesmente financeiro. Claro que eu não estou aqui para dizer que financeiro não é importante, óbvio que é. Mas aí a gente começa a ver impacto. Hoje, uma edição do podcast Faixa Preta muito especial. Eu tô aqui com uma pessoa que eu já entrevistei antes como uma faixa marrom algumas vezes, se não me engano, uma ou duas talvez. Um evento ao vivo aqui, um evento ao vivo ali. Uma pessoa que trilhou essa faixa preta e hoje, em 2020, esse casal chegou à faixa preta. Rosane e Ramiro, tudo bom? Joia, Érico, e vocês? Estamos bem? Tudo bem, joia. Eu fico muito feliz de tê-los aqui. Eu tava falando para vocês um pouquinho antes de entrar nessa parada, a gente meio que entra num outro software para poder fazer essa transmissão por vários softwares, né? Aquela coisa de Instagram, YouTube. E aí eu descobri que eram vocês. Eu meio que descubro quem eu vou entrevistar uns 2 ou 3 minutos antes. É porque, de alguma forma ou de outra, a minha equipe vai escolhendo as pessoas, né? Vai bucando com vocês, vai lidando com isso. Eu entro meio que descobri vocês, que legal, faixa preta. Então é a primeira entrevista de vocês como faixa preta. E antes disso tudo, eu preciso fazer aquela pergunta só para estabelecer uma tradição. E aqui eu pergunto para vocês, Rosane e Ramiro, no ano de 2020, vocês faturaram mais de 2 milhões de reais com lançamentos? Sim! Sim! Que excelente, gente. Mais de 2 milhões de reais em lançamento. Quem diria, hein, Rosane? Quem diria, hein, Ramiro? Mas, ó, vamos para essas pessoas que ainda não tiveram a chance de encontrar ou conhecer você. Eu queria saber que você contasse para eles como é que você me conheceu. Né? Você já gravou um vídeo para mim falando isso, mas eu acho que é legal só para a gente estabelecer para as pessoas que porventura ainda não sabem. Como é que vocês me conheceram, na verdade, né? Show, Érico. O que acontece, né? E no finalzinho de 2012, olha lá atrás, né? Início de 2013, eu tinha acabado de ter a minha segunda filha, eu tenho 2 filhos pequenos, e eu tava com a minha segunda filha recém-nascida, e eu tava naquele processo de retomada da minha carreira, voltando ali de licença maternidade e tal, só que muito desanimada, extremamente, assim, descrente mesmo com o meu trabalho na época, e aí nisso eu fui fazer uma espécie de coaching de carreira, para me organizar, assim, para ter uma noção daquilo que eu poderia fazer. E aí eu comecei a fazer as sessões e tal. No meio desse processo, eu entendi que eu precisava crescer, que eu queria crescer, como eu sou psicóloga, né? Como psicóloga clínica, e aí eu tinha procurado o pessoal de agência, de marketing e tal, porque eu queria sair do plano de saúde, que era o que eu atendia na época, queria atender só pacientes particulares. E aí eu fui numa agência de marketing geral, assim, aí a pessoa falou assim, você vai lá, faz um folder, faz um cartão de visita, cria uma logomarca massa e tal, e espera, né? Porque você sabe que na saúde não pode fazer marketing, né? Não pode fazer divulgação. E nisso segui lá, desanimada, mas fui fazendo lá o processo de coaching. E aí, numa das sessões com esse coach, que era um tema assim, né? Lucas Moraes, eu sou mega grata pela vida dele. Ele estava no meio da sessão, era uma sessão que falava sobre marketing. Aí terminou a sessão, ele estava indo embora, assim, pegando as coisas e indo embora. Tô falando de 2013, inicinho de 2013. Aí ele falou assim, olha, eu recebi um vídeo de um cara aí, e eu não sei não. Ele fala sobre um tal de jeito diferente de fazer marketing. Não ponho fé, porque parece pirâmide, aqueles trens de ganhar dinheiro fácil na internet. Acho que é treta. Acho que é uma treta. Mas ele fala de um jeito diferente aí de fazer marketing. Quem sabe se te ajuda. E Érico Rocha, aquele negócio entrou pra mim assim, eu falei, cara, tem alguma coisa nisso. E eu fiquei no pé dele lá uns 3 dias até ele me enviar o danado link do vídeo. E era o vídeo do seu CPL1, eu acredito, porque já tem muito tempo. E eu, sinceramente, assim, a única coisa que eu lembro desse vídeo era que você falava sobre a história do marketing de esperança. Do senta e espera. E era o que eu exatamente tinha acabado de ouvir nessa entrevista aí que eu tinha feito do marketing em geral para ver como é que eu poderia alavancar minha carreira. E na época, para mim, foi assim, cara,
o mar abriu. Eu falei, existe alguma coisa aqui. Mas o meu sonho, né, a minha vontade, o que eu queria era ter uma agenda cheia com atendimento e viver de consultório, né, era o meu objetivo. Eu falava, eu quero ter uma agenda cheia com lista de espera. E tem alguém aqui que está me falando que tem um jeito de fazer marketing, porque na agência me falaram que não tem. E aí eu comecei a acompanhar tudo assim. Só que, eu vou te contar, você falava outra língua. Eu não entendia nada. Sabe o que é nada? Eu não entendia nada. Eu lembro, assim, bem bizarro mesmo, porque eu lembro que você falava essa história, né, de carrinho, fecha carrinho, e eu ficava, gente, que carrinho? Ai, o que é carrinho? Érica, eu falava assim, carrinho, compra, supermercado? É compra, de comprar alguma coisa. Eu tô falando de 2013, né? Não tinha essa pegada de compra online, nada, zero. E eu comecei a acompanhar, e aí eu vi umas entrevistas que você tinha e tal, disponibilizada lá no seu canal, e eu vi que tinha uma entrevista sua com uma psicóloga, que inclusive é americana e tal. Hora que eu só vi o título dela, falando assim, psicóloga, acho que é Ruth o nome dela. Psicóloga... É Ruth, né? Psicóloga... Ruth Buzinski. Isto, usa a fórmula de lançamento para promover o negócio dela. Aí eu falei, pronto, encontrei um jeito de convencer o marido, que eu não tô doida, que esse negócio pode servir para mim. Porque os materiais, né, que tinha ali naquele começo, eu ficava muito perdida naquela ideia se aquilo poderia funcionar para mim por ser da saúde, todas as crenças aí que a gente tem. Enfim, foi assim que eu te conheci. E aí, na primeira versão que tinha da turma da Fórmula de Lançamento, eu sou da turma 2, né, FL2, eu matriculei e entrei. Você tá falando de 2, provavelmente é 2013 ou 2014? É 2013, junho de 2013. A gente foi no evento de Nós somos do primeiro evento, o que tinha pouquinha gente aí se comparar com o de hoje, né? Uau, vocês foram naquele pequeno evento que hoje, se não me engano, esse foi 2013, foi aquele que tinha pequeno, né? Mas 750 pessoas. E as pessoas ficavam sentadas com a costa até o final da... Exatamente. Lotou de uma maneira que eu acho que aquele lugar nunca recebeu tanta gente, no caso. Exatamente. Né? A gente explorou o limite do lugar, né? O limite. Mas enfim, cara, você lembra daquele evento? Aquele evento foi bem clássico. Você ainda lembra de alguma palestra que teve naquele evento? Do FL, o primeiro FL ao vivo? Assim, eu lembro, né, de várias palestras, assim, que... Primeiro, assim, ainda tem um outro detalhe, né? Como era um movimento que estava começando muito, eu nunca tinha comprado nenhum curso online. Eu lembro que eu peguei o dinheiro que a gente tinha, assim, que eu tinha de uma reserva ainda de licença maternidade, falei, vou comprar. Só que na época, a gente era tão inexperiente, assim, que eu não comprei o Fórmula, eu comprei o evento. Na verdade, é o contrário, né? Na época, o evento ao vivo era uma espécie de bônus do Fórmula. Mas como eu não entendia nada, você falava pra mim, assim, né, lógico, na minha inexperiência, era uma língua que eu não entendia nada, eu falei, pronto, eu vinha da experiência de congresso, né, sou da área acadêmica, então, falei, na pior das hipóteses, comprei 3 dias presenciais lá e foi isso que foi. E aí a gente foi para São Paulo e foi ali, né, o primeiro contato que a gente teve, assim, aí que eu comecei, na verdade, a entender o que era a fórmula, pra que servia, que a fórmula não era para servir isso. Aí agora eu entendi o que é esse negócio aqui. Que louco. E Ramiro, você foi pro evento também? Cara, fui. Tem uma história até... Ela te arrastou? Não, ela não queria ir sozinha. Só porque a gente tinha compro, né? O ingresso só. Né? E aí eu falei, cara, vamos na cara e na coragem. E a gente chegou lá, eu conversei. Hoje nem tem mais jeito, mas quem organizava era bem familiar. Quem organizava era a Ju, né? A pessoa falou, se você quiser entrar, você tem que falar com aquela mulher. Ele nem falou de quem que é a esposa, né? Eu falei, tá, bacana, eu fui lá, falei, não tem jeito. Poxa, vim lá de Goiânia. Ela falou, você é de Goiânia? Eu também sou. Aí gerou uma conexão, né? Eu acho que ela teve piedade, falou, não, eu vou arrumar um ingresso pra você entrar. Então. E a Ju tem histórias homéricas da não piedade da Ju. Você não tem noção. Você pegou ela na hora certa. Ela não é conhecida, vamos dizer assim, tem gente... O Rodrigo Cardoso tem umas histórias com ela. A gente estava nesse evento aí, inclusive, que o Rodrigo chegou lá, né, para entrar aí. É exatamente esse.
Era tipo... Porque se você for parar pra pensar, era muito louco, porque lotava de verdade, né? Não era uma coisa... Sim, não era uma coisa... exatamente. Eu tive que esperar todo mundo entrar, falou, fica aí, espera um pouco, vamos ver como que vai ser, depois de repente eu te ajudo. E deu, né? Que massa, e ele conseguiu entrar, foi bom, graças a Deus. Que louco. Mas, ó, pensando nisso, foi o primeiro evento. Você lembra de alguma coisa desse evento? Alguma coisa te marca? A gente tá falando de 2013, mas enfim, às vezes acontece, às vezes não. O que marcou para mim, assim, de verdade, daquele evento, foi entender o que realmente era o Fórmula. Porque, como eu te falei, eu tinha uma visão de eu quero crescer o meu serviço. E lá abriu uma outra oportunidade, né? Que é a ideia do lançamento, do produto digital, de que a gente poderia, né, crescer dentro disso. E então, para mim, todas as palestras, né, as suas, do Hugo, tudo que aconteceu ali foi abrindo para mim, né? Muito sobre palestra mesmo em si, o próprio Jober, né? Então, assim, muitas pessoas falavam coisas ali que começaram para mim a fazer algum sentido do que de fato era esse mundo paralelo, que até então eu tinha uma visão muito diferente. E a gente saiu desse evento, eu falo que o evento ao vivo marcou a nossa vida, assim, pelo menos 3 vezes de uma maneira muito direta, muito intensa. Porque nesse eu saí com uma esperança, assim, de, poxa, tem jeito, é uma outra coisa diferente daquilo que eu pensava, mas a gente voltou no gás e, vamos fazer o que precisa ser feito, né? A gente não tinha, na verdade, nenhuma ideia, assim, né, do que a gente fazer. E lá, com todas as palestras que tiveram, né, tinha um caderninho que entregava pra gente, lotamos esse caderninho e saímos de lá já com uma ideia, assim, de produto. Né? Então foi realmente disruptivo pra gente. E como eu falei, assim, foi mais pra entender o que era. Parece que eu precisava ter aquele momento ali pra, de fato, ter um discernimento. Assim. Agora eu entendo a língua. Agora eu tô conseguindo entender que o carrinho é abrir e fechar, entendeu? Que é começar a vender e parar de vender. Por que a gente não fala começou a vender e parar de vender, né? Já tá bom, já foi aí, já deu. Imagino que o psicólogo deve ter seus vários jargões também. Acontece de alguma coisa, vocês estarem entre si e alguma pessoa não entender? Sim, tem o psicologuês, né? Às vezes uma dentista estava no dentista e falou assim, vai lá, faz a oclusão aí. Acho que ela falou, faz a oclusão. Eu falei, cara, que é oclusão? E aí depois de um tempo que eu estava fazendo uma obturação, alguma coisa do tipo, era morder. Eu falei, morder. Mas enfim, vocês voltam. E aí, a partir dali, como é que foi a jornada de vocês? A gente está falando agora, sim, em 2014, né? O evento é sempre no final do ano, classicamente. 2014 entra e como é que vocês, com uma noção melhor da coisa, que acontece? Quais são os primeiros passos de vocês? Aí nós voltamos, assim, naquela ideia de, então é isso aqui, então vamos pegar para fazer. Aí a gente começou fazendo. Eu atendia na época também, ele trabalhava em outra coisa, então era aquilo, né? Madrugada, fim de semana, a gente com 2 filhos pequenos, aquela luta ali, né? E aí, entre março e abril de 2014, nós fizemos o nosso primeiro lançamento, seguindo aí a ideia do lançamento semente, e a gente fez ali o nosso primeiro lançamento. E dentro desse lançamento, nós faturamos R$5.000. Investindo R$400. Nós investimos R$400 e faturou 5, né? E aí é onde entra alguns elementos, assim, né? Sobre a questão mesmo de preparo, de noção e tudo. Quando veio esse resultado, nós ficamos tristes. Nós ficamos super desanimados, assim. Nossa, tanto esforço, tanta coisa. E 5.000. E eu lembro que no evento ao vivo, né? E é outro grande poder, assim, nós fizemos uma conexão com uma galera de Goiânia, e a gente começou a fazer, inclusive o Fagner Borges, que hoje é Plat, né, tá no Plat há muitos anos, que legal. era dessa galera aqui, que era daqui, né, nós somos de Goiânia, então ele é daqui também, e a gente encontrava, aí eu lembro de ter encontrado, inclusive o Fagner, e a gente fala, nossa, né, foi 5.000, ele, cara, mas foi muito bom, e não sei o quê, e a gente não entendia isso, a gente achava assim, nossa, que isso, né? E Eric, isso é tão sério, assim, que a gente tem que cuidar tanto desse pensamento, que na época, um ano antes, eu ganhava R$1.500 para atender praticamente o dia inteiro. E eu falo, né, que eu não pagava nem uma babá para ficar com o filho meu, por esse valor, né? E eu faturei 5.000 e fiquei triste. E, de assumindo um pouco da responsabilidade de tudo isso, com o tempo eu fui aperfeiçoando. A gente está falando da primeira evento ao vivo, da primeira coisa. E eu acho que eu setava uma expectativa. Eu sem intenção, setava uma expectativa que a pessoa ia chegar lá e fazer o 6 em 7. Tanto é que, não é que eu acho que eu setava essa expectativa, mas eu não falava o contrário.
Hoje em dia, no meu discurso, classicamente, no meu conteúdo, classicamente, eu falo, ó... Hoje eu falei com um cara, Rodrigo, chama Rodrigo, no 747, ele ligou e ele falou, não, fez 5 vendas no lançamento dele, eu não sei quanto que era o curso, mas devia ser mais ou menos isso aí que você faturou. Estou chutando, tá? E ele tava da boca para fora, verbalmente, ele falou, foi um bom resultado, mas sabe quando você vê que a cara não condiz? É tipo quando você chega para a esposa e fala assim, e aí, o que tá acontecendo? Tá tudo bem? Ela, não, tá tudo bem. E tipo, não tá tudo bem, entendeu? Sim, da boca pra fora tá tudo bem, mas você tem certeza, assim, marido e esposa, principalmente marido, mulher chega, não sei se acontece isso na casa de vocês também. E aí, Ramiro, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Mas não tá. Tipo, aqui não, só acontece nas outras casas. Só nas outras famílias, né? No Instagram não acontece, mas fora disso. Então, assim, eu via que ele tava incomodado. Ele, né? Então, não era comum. Mas, assim, hoje a gente faz um trabalho incrível para a pessoa não... Porque muitas pessoas acabam desistindo desnecessariamente com um bom sinal que era, né? Mas vamos lá, naquela época era menos eficiente em avisar isso. Hoje eu procuro fazer isso. Toda oportunidade que eu tenho, inclusive, galera, demora 7 lançamentos. Sim. É tartaruga, não é da noite. Sim. A gente vai falar mais sobre isso um pouquinho. Tem gente que consegue, porém, eles são exceções. Não é uma regra. A regra você tem que imaginar isso. Mas e aí? Foi pro segundo... Ainda assim, um pouco desanimada. Isso, aí a gente ficou naquela e foi trabalhando, né? Poxa, recebi pelo menos o valor, que eu acho que na época era mais ou menos esse preço aí, a fórmula e tal, vamos seguir. Aí, só que era muito lento, assim, todo o nosso processo, então demorava demais Era muito diferente a ideia, né? Era 2 lançamentos no ano, e era uma proposta muito diferente dessa que a gente tem agora, e fora uma morosidade nossa mesmo de conseguir fazer a coisa andar. E aí caminhou mais pro fim de ano, de 2014, nós lançamos de novo. E aí nisso a gente faturou 18 mil. Ficamos frustrados do mesmo jeito, tipo assim, cara, o que tá errado? Aí a gente virou uma ideia assim de o que tá errado, o que tá errado, o que tá errado. Aí já foi caminhando, tipo, para outubro, novembro, acho que a gente teve esse resultado aqui, estava perto do evento ao vivo de 2014, fomos para o evento ao vivo de 2014, que era o dobro do tamanho do evento ao vivo de 2013. E não só dobrou a quantidade de pessoas, mas também dobrou a quantidade de pessoas no palco, né? Então, assim, era muito diferente. Só para vocês entenderem. Tem a foto aí que mostra, né? 1.500 pessoas, e era um lugar muito comprido. A gente não tinha um lugar, ele era mais comprido do que largo. Então, eu acho que a gente pegou várias salas e foi abrindo. Eu acho que a pessoa que estava lá na direita devia estar uns 300 metros do palco, alguma coisa do tipo. E de novo lotado, abarrotado de alunos, né? Aí palestras incríveis, né? Flávio Augusto, Chinia Chique... E aí, o que aconteceu também? Que foi um outro ponto, assim, que eu acho que influenciou muita gente. Nós começamos a ver as pessoas que estavam sentadas do nosso lado em 2013, no palco em 2014 e a gente no banco de novo. Ladeirinha, né? Ladeirinha, Jerônimo Temel. Jerônimo Temel. E quando eu falo no palco, que naquele evento foi a primeira vez que... Eu acho que foi a primeira, não sei. Mas foi uma das primeiras vezes que a gente começou a reconhecer as pessoas que faziam 6 em 7. Inclusive, era coisa de outro mundo 6 em 7. Eu sei nem se a gente tinha 7 em 7 naquela época. Mas, enfim, aquela época, né? Parece que é tanto tempo. Mas, dito tudo isso, você começou a reconhecer. Peraí, tinha gente que estava sentado do meu lado como convidado, agora eles estão lá no palco, estão tendo resultado. E como é que isso soou para vocês? Soou como um combustível ou soou como uma martelada na cabeça? Foi como martelada, foi como frustração. E aí eu acredito que foi o nosso principal problema. Porque eu nunca duvidei do fórmula, nunca duvidei do conteúdo, nunca duvidei do que você ensina. Como eu te disse, desde o primeiro dia que eu não sabia nem o que você estava falando. Eu via muito sentido. Mas aí nessa época a gente começou a criar do que eu acho, né, que é um dos maiores problemas, assim, dos alunos de uma maneira geral, é começar a questionar se aquilo era para mim. Aí eu comecei a construir, né? Nós começamos a construir um pensamento de funciona para eles, mas não funciona para mim. E aí eu falo que eu mergulhei, principalmente eu, né, que estava mais na frente da coisa, no universo de desculpas. Não funciona para mim porque eu sou mãe, não funciona para mim porque eu tenho filho pequeno, não funciona para mim porque eu tenho que atender e tenho que fazer isso aqui, não funciona para mim porque eu não, sei lá. E aí eu comecei nessa. E a gente voltou do evento com esse sentimento de será que isso é pra gente? E com essa coisa.
com essa construção. Quem tinha que ir, né, Jerônimo Temer, Ladeirinha, já foi. Tinha ido o embora. mercado está saturado agora. Será que isso é pra gente? O mercado está saturado. E você estava falando isso no ar. 2014, pensa. Será que está saturado? Todo mundo foi. Funciona para eles, mas eu não sei se funciona para mim. Enfim, voltamos, né, ali, entre janeiro de novo, 2015, lançamos de novo. E nessa época a gente fez 23 mil. E para nós foi a concretização. Tipo, a gente não faz esse 6 em 7. Esse negócio funciona para os outros, não funciona para mim. Mas aí você ficou, você tomou essa parada, isso não é para mim, né? Então, e aí? O que você fez? Você resolveu largar de mão? Aí o que a gente começou a pensar? Poxa, não é para mim. Só que aí, Érico, paralelo a isso, nesses anos ali, entre 2014 e 2015, o meu consultório, né? Então, os meus atendimentos, as pessoas procurando, começou a dobrar, triplicar. E aí eu comecei a faturar muito com o atendimento, porque tinha, né, lógico, o eco do próprio processo de lançamento, pela questão dos vídeos e tudo que tinha. Eu comecei a fazer outras formas de divulgar o meu trabalho aqui na minha região, tipo rádio, televisão, fazer parceria com nomes fortes, porque as pessoas viam o meu movimento, então era muito mais fácil conseguir, né, parceria, lugares. Comecei a fazer networking. E aí eu comecei a entrar numa zona de conforto, assim, do tipo, quando eu entrei nesse negócio do Fórmula I, o que eu queria era consultório cheio mesmo. Agora o consultório tá ficando cheio, então tá bom. Né? Realizei meu sonho. E tá tudo certo. Aí eu comecei a ter a minha fila de espera, comecei a cobrar 2 vezes mais o valor que eu cobrava. E as coisas começaram a acontecer, né? Principalmente ali mais forte em 2015. E tá tudo bem. Né? A gente começou com essa sensação de que o problema financeiro estava resolvido, né? A gente estava ali com retorno, a coisa estava acontecendo, lançamento dá trabalho demais, quando faz não tem o resultado, então vamos seguir. A gente, eu não diria que eu desisti, mas a gente deixou como um segundo plano, assim, do tipo, vamos fazer o dia que der certo. A gente demorava muito, né? E o dia que dá certo era quase nunca, né? A gente não tinha o mapa, né, que hoje a gente tem. Não tinha GPS, né? Não tinha placa, não tinha prazo, não tinha nada. Vamos seguir na vida. Cara, que louco, né? E era muito louco, porque tudo isso, GPS, né? E eu vou só traduzir um pouco do GPS, né? GPS é o apelido do mapa do mapa. Então, basicamente, depois de um tempo, a gente começou a customizar trilhas, né? Nas mentorias que a gente dá, no caso do Insider, customizava trilhas. Então, se a fórmula é a Bíblia, que tem todas as paradas lá que aconteceu no tempo que aconteceu, o GPS é a customização de uma das trilhas que está lá dentro, né? Um dos caminhos. Porque a gente achava que quando a gente fez a fórmula, olha que louco, a gente achava que estava tudo lá, é óbvio que estava, não é possível, como é que alguém pulou esse passo? E a gente sabe, e a gente desconhece que no processo de aprendizado é isso aí, as pessoas pulam mesmo, ou deixam de fazer, ou às vezes nem sabe que pulou, às vezes pula porque acha, isso não é importante, mas assim, quando está numa trilha, né, o GPS, o fórmula de lançamento é tipo um mapa de metrô, e o GPS beleza, eu estou na estação X, vou para Y, pega ali, troca para a linha vermelha, não sei se em Goiânia não tem metrô não, mas eu morei na cidade que é muito metrô, então eu tinha que ficar trocando de linha, né, mas é assim, você vai até aquela linha, troca na linha, enfim. Então o GPS era mais ou menos essa customização que a gente começou a fazer nas mentorias. Mas enfim, não tinha isso, né? Então você lia a Bíblia, né? Lia a teoria e não tinha essa ideia assim de tempo, nada disso. Então a gente foi seguindo. Aí caminhou para o final de 2015, nós fizemos, vamos fazer um lançamento. Aí a gente fez do nada, assim, vamos fazer. Aí a gente não vendeu nada. Foi o meu primeiro zero absoluto, assim. Você sabe, é zero. Aí pronto. Só que nesse caminho, outra coisa interessante, né? A gente tinha compra as passagens para o evento de 2015. Quando nós vendemos 0, a gente olhou assim e falou assim, eu não acredito. Esse negócio agora não funciona pra gente. Aí a gente ficou o outro ano pagando o parcelamento todinho das passagens que a gente não teve coragem de ir. Nós não fomos. Vocês não foram? Não fomos. A gente comprou, então, tava tudo organizado. Com a passagem comprada. Tudo. Uma coisa que eu já tive a oportunidade de entrevistar hoje, se não me engano, eu te entrevistei em um evento ao vivo, literal, né? Lembra do tempo que... do passado. Então tá bom. Lembra quando tinha? É muito louco, parece que são anos, né? Mas pelo menos pra mim. Mas
E uma coisa que eu nunca tive a oportunidade de perguntar, e agora eu posso perguntar, porque você é faixa preta, você entende o jogo assim, de uma maneira que poucos entendem, né? Os seus resultados, os resultados de vocês, do Ramiro, o seu, mostram isso. Olhando para trás, e você também lembra daquele lançamento que faturou zero, né? Então, o que você acha que aconteceu naquele lançamento? Agora, sabendo que você sabe, de onde veio o zero? Porque zero também é muito difícil, né? Não é assim, não é difícil, mas zero é difícil, porque zero é uma negação total, né? É tipo você, lembra que tinha uma loteria esportiva que se você acertasse todos os jogos você ganhava, mas se você errasse todos também, se não acertasse nenhum, você também ganhava, então ganhava alguma coisa. Então por que foi o zero? O que vocês olham para trás nesse lançamento de 2015? O que vocês podem olhar e ver na memória? O que aconteceu de... Érico, eu acredito muito assim da gente de não estar empenhado, daquilo não tocar mais o coração, assim, de não estar inteiro, de energia, né? Sabe, assim, de energia mesmo, da crença de fazer, sabe, de fazer e de fazer virar. Então acho que a gente entrou animado, assim, não sei, né, mas entrou com aquela expectativa boa e foi igual um balão, foi só murchando. E eu vejo, né, olhando para trás hoje, que era como se a gente fizesse um lançamento para confirmar que não dava certo pra gente. A expectativa era muito mais, né, para confirmar que não dava do que confirmar que dava. Eu acredito que é muito isso também. Uau! Bom, enfim, aí foi o zero, aí vocês perderam as passagens e vocês não... aquele evento 2015 também foi lendário. Sim. A gente soube notícias depois e ficou com aquele coração partido, né? Mas tudo tem bem. Coisas que aconteceu nele que nunca mais a gente conseguiu que acontecesse, né? Tem umas coisas do ao vivo que tem isso. Mas enfim, e aí? O caminho, aí foi, né? Vida que segue, aí a gente deixou totalmente assim essa ideia, isso não funciona, essa história do fórmula é bom para os outros, não é bom pra gente, isso ficou em segundo plano. O consultório crescendo, a vida acontecendo, meu trabalho crescendo. E aí foi, né? 2016, 2017. Só que começou a chegar um tempo na vida, assim, eu falo disso, assim, com carinho, né? Porque, claro que valores, princípios, são coisas muito diferentes de pessoa para pessoa, de família para família até. Mas aqui em casa, né, começou a acontecer um problema muito grande, assim, porque começou a dar uma ideia de que eu trabalhava e o Ramiro... Porque ele saiu do trabalho, né? A gente começou a fazer as coisas juntos, ele saiu do trabalho dele. E dava aquela sensação, assim, de que quem trabalhava era eu e ele ficava em casa como um dono de casa. Eu virei o marido da psicóloga famosa. Ele virou o marido da psicóloga. E como eu fiz muito, principalmente, né, pela questão da visibilidade, da própria rede social, de mídias e de televisão, de tudo. Então, onde eu chegava, as pessoas vinham conversar comigo tipo, nossa, a psicóloga chegou. A psicóloga. E ele era o nada. Ele era o marido da psicóloga. E mais, ele começou a ser uma espécie de secretário meu, de agendamento dos pacientes e tal. E isso foi acabando com o nosso casamento, assim. Foi literalmente detonando o nosso relacionamento. Porque ele ficou deprimido mesmo, chegou a tomar medicação, fazer acompanhamento, porque sentia, né, um peso muito grande, assim. Aí aquilo, né, não é só sobre resultado financeiro, porque resultado financeiro a gente tinha, tava tudo bem. Mas não tinha uma harmonia dentro da casa, não tinha esse sentimento dele, né, de sentir importante para a vida, para o processo, carreira, familiares, né, os nossos pais, a mãe dele, ficava muito questionando, assim, tipo, qual é o futuro dele? Só dentro de cartas. E outra, cada cabeça uma sentença, mas tem um filme que era muito interessante, que eu não sei se vocês viram, da Pixar ou da Disney, não sei ao certo, chama do Senhores Incrível, Senhor Incrível, já viu isso? Sim. Vocês chegaram a ver mesmo? É porque às vezes... Os Incríveis, né? Os Incríveis, chama Os Incríveis. É que tem um cara que era o super-herói, no primeiro ele era o super-herói, e aí depois acontece uma coisa, ele é proibido de ser super-herói, ele arruma um emprego numa seguradora, alguma coisa assim. E aí você vê aquele senhor que é o super-herói, vivendo numa seguradora, tem alguma coisa de errado viver numa seguradora? Não tem. Só que aquilo não era a expressão dele. E ele não entra em depressão no filme, que é um filme da Disney, né? Não tem depressão na Disney. Né? Mas eu consigo ver que é alguma coisa do tipo, aquilo não era... talvez o que ele estava esperando. Ele era o super-herói que estava num lugar diferente do que ele esperava. Né? Que massa! E aí, isso foi afetando vocês,
Isso, aí isso foi fazendo com que a gente tivesse muito problema de relacionamento, muito problema em casa, muito problema com a nossa família de uma maneira geral, as crianças também, né? Tipo, a mãe sai pra trabalhar e é o pai que fica em casa. Por isso que eu falei, cada um tem os seus valores, mas isso pra gente começou a afetar Hoje, num nível muito maior. Faixa Preta e nós é começamos especial. a ter sérios problemas mesmo. Que eu já entrevistei antes como uma faixa chegou no final de 2017, pouco tempo, talvez, acho que foi coisa de 10 ou 15 dias. O evento ao vivo ali, antes do evento ao vivo de 2017, trilhou essa faixa preta e hoje, em 2020, esse casal chegou à faixa preta. Tinha um ingresso Ramiro, que ele ganhou tudo bom? por comprado no ano anterior, enfim. E aí esse amigo estava conversando sobre isso, tinha esse ingresso sobrando lá, e na hora assim eu olhei e falei, gente, bem que o Ramiro podia ir para esse evento. Aí eu só falei, eu não vou. Eu não vou. Mas ele podia ir. O que vinha na sua cabeça do eu não vou? O que você queria? Eu não vou, isso não faz sentido pra mim mais, assim. E o que eu queria, né? E ele tá aí pra ver. Foi uma decisão nossa, né? Vamos, já que esse negócio não dá certo pra gente, então eu vou e aí eu chego. Se eu não ver nada que for interessante lá, que realmente eu acho que é interessante pra nós dois, que faça sentido pra gente e pra outras pessoas, eu volto para ser analista de sistemas e você toca a sua vida como psicóloga e ok, tudo bem. Como a gente começou a ter muito embate entre nós dois, a gente começou a entender que não dava certo a gente trabalhar junto. E aí, aquela ideia era assim, vai pro evento, e era isso, a intenção era essa, assim, tipo, vai pro evento, lá você vai conhecer um monte de gente, vai se conectar com um monte de gente, você vai poder fazer uma parceria, trabalhar com alguém lá, você lança alguém que tá lá, que tá interessado e tá tudo bem. Eu toco minha vida aqui, ou se você não vê nada disso lá, né? Esse foi o nosso compromisso aqui nesses 15 dias. Se você não vê nada lá, volta, arruma um emprego, vida que segue. A gente finge que não viu esse negócio de fórmula e tá tudo bem, vamos seguir a vida. Nossa, que louco. E aí, Ramiro, como é que foi? Só que chegou lá, o que começou a acontecer, né? Cheguei lá e, sim, eu fui em busca de uma resposta. Eu precisava de uma resposta, porque lá no fundo eu não queria desistir. Sabia que aquele negócio não estava funcionando, mas também não queria desistir. E aí cheguei lá, fui conversando com as pessoas, conversei com o Vitor Damasio, não sei nem se ele lembra mais sobre isso. E várias pessoas ali, conversei com o Joberto também, e assim, várias pessoas falaram, cara, vai por aqui. Sim, aquela conexão, aquela energia toda. E aí eu cheguei para ela aqui, né, porque eles me deram várias ideias lá, eu cheguei aqui e falei para ela, vamos tentar, essa vai ser a última vez, é a última cartada, eu não vou te pedir mais nada, a gente vai fazer desse jeito, mas agora a gente vai fazer do jeito certo, nós vamos seguir a fórmula. Lá eu vi uma energia assim, incrível que não tem em outro lugar, né, do evento ao vivo. Vamos fazer dessa forma, é a última, vai ser a última e a gente realmente esquece esse negócio. E eu lembro que eu fui mais naquela assim de, tá bom, mas aquele tá bom de, não sei não, sabe? Mas você tá me pedindo a última, não vou falar que sou mal, né? Então vamos tocar a vida aqui e que essa história você não botou muita fé, mas também negar ia dar mais trabalho. Exatamente. Só que aí também, Érico, nasceu uma outra proposta, assim, porque eu também, aquilo, né, como eu falei pra você, eu tava com esse sentimento de que eu tô cansada de estar na frente e só eu, e estava afetando demais a gente. Então, quando ele voltou, ele conversou, né, ali, como ele falou, algumas pessoas foram dando ideia, falando disso aqui, e nasceu uma semente de um outro produto, né, de um outro processo, de um outro braço desse nosso negócio. Ao longo desse tempo, outros colegas, né, psicólogos, entravam sempre em contato comigo, perguntando como é que eu fazia para divulgar o meu trabalho, como é que eu tinha crescido tanto em tão pouco tempo. E eu ficava naquela de, poxa, eu queria até ajudar, mas eu não sei, eu tinha muito essa crença. Eu queria ajudar, porque eu acredito no nosso trabalho, acredito na profissão, acredito em um monte de coisa, mas eu ficava naquela, eu sei fazer pra mim, mas eu não sei se eu sei ensinar os outros, eu não sei se eu sei ensinar alguém a conseguir um espaço, eu não sei se eu sei ensinar alguém a fazer network do jeito que tem que ser pra conseguir a agenda, né, essas coisas assim. E aí ele voltou e falou assim, só que dentro dessa ideia aqui, eu quero tentar nesse produto, que fala para profissionais, porque aí a gente pode dividir as aulas. Você entrega um pouco, fala sobre a parte mais técnica, e eu entrego, ele falando, né? Eu entrego aqui uma parte mais voltada para a inteligência do marketing em si, de anúncios, coisas aí que ajudam também na questão da agenda. E aí eu falei, então tá bom, né? Tipo, vai ser uma responsabilidade compartilhada, não vai ser só eu mais. Então, tudo bem.
E nisso, nós tocamos, foi assim, ele voltou em dezembro, no dia 3 de janeiro de 2018, a gente começou esse novo processo, assim, do absoluto zero. Zero, zero, zero. E nisso, em menos de 20 dias, eu acredito, né, porque foi fevereiro, início de fevereiro, coisa de 20 e poucos dias, nós fizemos o primeiro lançamento semente desse novo produto voltado para ensinar profissionais a terem sucesso no consultório deles. E dentro desse primeiro lançamento, semente, o webinar de semente, nós já fizemos R$57 mil. E aí com vocês eu nunca sei. Isso, pelo menos isso soou bem. 23 não era ruim, 18 era ruim, vai saber o que vai vir daí. Foi boa notícia ou má notícia? Foi bom, a gente fez festa, abriu champanhe. É mesmo? Olha que massa. Mas ainda vem uns lados ruins ainda, ela vai falar. Ai, vamos ver. Tá, 57 mil. Né? 57 mil, primeiro lançamento, semente. E aí a gente começou com a turma, era um semente. Lembra que ele falou, né? Vamos fazer igualzinho a Fórmula Ensina? Lançamento de semente, entreguei o produto semente. E aí aconteceu um outro processo, assim, muito meu também, dele também, mas principalmente meu. Eu comecei a entender que eu gostava de ensinar e que fazia muito sentido para mim ver pessoas multiplicando a ideia, entendeu? E eu comecei a ver e falei assim, uai, eu tô gostando dessa parada. É engraçado, né? Tem um vício que acontece, a gente só pensa na parte... Desculpa, a gente é uma palavra general. Geral. Eu, quando eu pensava na profissão de ensinar. E eu pensava sempre na mecânica de ensinar. E a surpresa que eu tive à medida que eu comecei a ensinar é que eu começava a ver pessoas assim como você, né, com essa trajetória incrível, se transformar, né, e dar água para o vinho. É que eu posso até dizer que vocês foram dar água para o vinho. Vamos pensar de alguém que lá no começo ganhava menos que a babá, ou ganhava equivalente a uma babá, ou ganhava menos que uma potencial babá, e a gente está falando agora de uma pessoa que faz 2 milhões de anos, eu chamo isso de transformação. Você quer me chamar de qualquer coisa, eu chamo disso. Então, assim, era massa e essas conversas são incríveis para mim. Então, isso é incrível. Mas, enfim, e eu acho que muitas pessoas acabam de descobrir. Você descobriu, isso começou a clicar em você? Aí ele começou a gerar uma paixão, assim, sabe? E multiplicar aquela ideia. Porque eu acredito, né, no poder da saúde mental, da saúde emocional, desse cuidado, da importância, né? Lá atrás, quando eu fui, que eu te encontrei, era essa a minha grande vontade, assim. As pessoas ainda têm muita resistência em falar sobre essas coisas, e eu queria que mais pessoas soubessem disso. E quando eu entreguei essa primeira turma para os colegas e vi as pessoas crescendo, tendo agenda, resultados, assim, incríveis, aí me deu um sentimento, assim, uma sensação tão grande de realização, sabe? Que eu acho que é o ápice, não é simplesmente financeiro. Claro que eu não estou aqui para dizer que financeiro não é importante, óbvio que é. Mas aí a gente começa a ver impacto, que eu acho que é muito do sentimento que provavelmente você deve nutrir todo bom e santo dia. É você ser instrumento na vida de outros que são instrumento também, que estão chegando lá na ponta, acessando pessoas, né? Então, eu lembro que nessa turma tinha gente de cidade que eu nunca nem tinha ouvido falar na vida, e ajudando pessoas lá, multiplicando isso lá. E aquilo foi me dando um amor, assim. Falei, poxa, eu tô gostando desse negócio. E aí passou pouco tempo, coisa de... A gente entregou o produto inteiro e aí foi pouco tempo depois, né, caminhou ali para o segundo semestre e a gente organizou mais, afunilou a ideia e nós lançamos de novo. Então foi a segunda vez, né, desse produto. E dentro disso nós fizemos, 2018, literalmente, né, em setembro de 2018 foi quando eu gravei aquele vídeo para você. Eu te falei que demorou 5 anos, mas o 6,7 chegou. Nós fizemos 111 mil nesse lançamento. Que massa. Ramiro, como é que isso era para você? Para ela estava começando a tomar gosto no ensinar. E para você? Como é que isso, o 6 em 7, aquela época, soou para você pessoalmente? Pra gente pra mim, né, foi uma mudança assim de paradigma. Mas de verdade, eu comemorei muito mais os 53 mil que a gente fez antes, 57 que a gente fez antes, porque ali eu vi uma luz, né, igual ela falou, a gente vai conseguir ajudar mais pessoas e também a gente vai faturar muito bem com isso, né? Então, assim, aquele 57, para mim, foi, assim, o máximo. Claro, comemorei demais o 100, porque a gente estava nessa busca há muito tempo, tal, mas para mim, o 57 foi a
a concretização, né? O marco ali pra gente, que realmente isso dá certo, isso é bom, isso a gente consegue tocar, né, um projeto juntos, e quando a gente sim, nosso casamento mudou, nossa vida mudou, porque a gente se uniu muito mais, né? Isso para mim foi transformador. Ponto da virada, né? Engraçado que comigo eu lembro de vários lançamentos, fiz vários, lembro de vários, e é muito emocional, porque você trabalha muito, e é tipo o evento da abertura, da coisa, ele é muito pontual, né? Ele não é devagar, ele é uma pancada, ou não, né? Mas enfim, quando funciona como uma pancada, um lançamento. E eu lembro que no meu primeiro lançamento, que eu fiz o 6 em 7, que aconteceu de ser o primeiro lançamento, isso é raro, mas aconteceu comigo de ser o primeiro, eu tentei, às vezes era um sentimento de tentar, era uma emoção tão diferente que eu senti na minha vida, que é tentar chorar, mas eu não tô chorando, era uma mistura de emoções totais. Eu costumo dizer que eu tentei chorar e não consegui. É o que mais descreve esse evento. Esse dia que eu tentei chorar e não consegui. De tanta emoção. Eu tentava chorar, mas à medida que vinha, enfim, eu nunca tive ela de novo. Eu tive várias emoções, nossa, teve várias felicidades, mas ela nunca foi tão intensa quanto essa primeira. Engraçado, né? Engraçado que eu sempre tentei buscá-la de novo. Talvez até com lançamentos maiores, e que são super bem-vindos também, muito bom, mas não reagi desse jeito, né? Não sei ao certo como é que é, talvez você é psicólogo, você deve entender isso melhor que eu. A gente acha que o psicólogo tem todas as respostas, né? Marcou mais. E seguimos a vida, né? Aí ela já quis ir no evento. Aí eu falei, uau, agora vamos evento, né? Até porque, te mostrar, lógico, né? Eu precisava buscar isso aqui, né? E aí em 2018, dezembro de 2018, você foi pegar a sua plaquinha. Fui, ó, tá aqui, fica na minha frente para me lembrar todo bom e santo dia deste dia, né? Tão importante. Mas, enfim, aí caminhou ali, passou, né? O tempo e aí entra o outro... Tem uma plaquinha diferente para você, não nesse evento, mas tem uma plaquinha diferente. Eu tava revisando essas plaquinhas diferentes. Muito bom. Ó, deixa eu te mostrar. Aqui, a gente eu tô com a minha provisória. Aqui a minha provisória, ó. Tá vendo? Dá pra ver aí? 7 em 7. 7 em 7, 2020. Nós dois e meu futuro aqui, né? Que é o Plat. Então, eu vou trocar contigo, tá tudo bem, eu te dou a minha provisória e você me dá a minha aí, que tá tudo certo. Total, eu tenho duas então, vai ter duas, eu acho. Que bom. Acho. Mas, aí tá. Aí agora eu queria ir no evento, tava mega feliz, assim, né? Nossa, agora eu não sou mais o time da galera do banco, eu sou a galera do palco. Não é a galera que tira foto, é a galera que é fotografada. A galera que tira foto, né? Assim, no palco, não que tira foto quem tá embaixo tirando foto dos outros. Isso pra mim, assim, era incrível e tal, né? E dentro disso, Érico, eu comecei primeiro, né, como eu falei, assim, eu comecei a ter uma paixão muito grande por esse trabalho, gostar demais disso, e tá tudo bem, e foi ali. E aí eu começava, né, te acompanhava ali nos stories e tal, e comecei a ver uma história que você tava lá com a ideia do Insider. E eu comecei a ver, e ele tinha comentado, né, porque a primeira turma do Insider você lançou em 2017, aí ele tinha falado pra mim assim, né, tipo, ele voltou e falou assim, o Érico agora tem outro, um intermediário, né, não é só mais, porque até então era tipo o Plat lá com o Titânio e a Fórmula. E aí ele falou, o Érico ele trouxe um intermediário, que é uma mentoria e tal, ele ainda brincou comigo assim, quando ele voltou, ele falou assim, você é mais maluquinha? Às vezes se eu tivesse lá ainda entrava, em 2017. Aí eu guardei aquilo, falei, tá tudo bem, né, certo. Aí, 2018 chegou, passou, fizemos 6 em 7, comecei a acompanhar e te vendo lá fazendo os stories, mostrando ali as coisas do Insider. E aí eu já plantei aquela semente, falei assim, esse é o meu lugar. E guardei. E fui pro evento com o sentimento de vamos fazer festa. Só que... Você esqueceu de plantar a semente no outro canteiro. E eu lembro que eu até falei para uns 2 amigos nossos, inclusive são grandes parceiros também, assim, falei assim, olha, o Ramiro ainda não sabe, mas o ano que vem nós estaremos no Insider. Eu não sei o que é um Insider, não sei o que ele entrega, não sei quanto que é, não sei nada. Eu só sei que lá é o meu lugar. E essa amiga nossa ficava rindo, assim, você já convenceu o Ramirão, né? Você já convenceu o Ramirão? Eu falei, eu não, vou convencer ele a lá.
Enfim, seguimos pro... né? Aí fomos pro evento, naquela energia ali e tal, né? E tudo que foi acontecendo no evento foi concretizando muito pra mim, foi construindo, né? Que eu era a pessoa certa, nós éramos a pessoa certa no lugar certo, que o que a gente recebeu, né? De todo o conteúdo que você tem, de todas as coisas, eu falo, né? Da sua coragem e tudo. Era um grande presente para a nossa vida e que até então, né? Tantos anos tinham passado, não pelo processo e sim por nós, mas que era como se, eu acredito, né, em Deus, e Deus estava dando outra oportunidade pra gente, uma oportunidade de um recomeço. Só que eu falava muito isso pra mim, assim, eu não posso esperar mais 5 anos pra ter um resultado que eu sei que a gente pode ter, que a gente merece ter, e eu não tenho tempo mais. Da mesma forma que lá em 2012, foi quando eu te encontrei, e eu tinha esse pensamento, né? Eu tava com 30 anos, 2 filhos, 7 anos de formada, e eu falava, eu não tenho mais tempo pra ficar sentada esperando alguém chegar. E aí, em 2018, era esse sentimento que eu tinha também. Se já estava começando a dar certo, eu não tinha mais esse tempo para ficar esperando a gente fazer as coisas do nosso jeito. Eu precisava de uma direção, eu precisava do prazo, eu funciono muito com pressão, assim. A gente, né, funciona muito com pressão. Se tem data, a gente vai fazer. Tem um desafio, vamos fazer. Entendeu? Não importa. Mas sem isso, a gente não faz. A gente ainda não tinha, né? Eu acho que ainda é um processo a desenvolver, de uma disciplina, assim, para fazer as coisas. Só que isso era muito meu ainda, não era dele. E tá lá, chegamos pro evento e vamos tocando o evento. E eu acho que ele já desconfiava, né, que eu queria ir pro Insider. E aí eu falo, que ele parecia aquela, sabe aquela sua tia, ou às vezes até a mãe, que quando você tá adolescente, que você quer ir numa festa, aí ela não fala assim, não vai. Mas ela começa a falar assim, nossa, todo mundo que foi na festa semana passada, sei lá, morreu, foi assaltado, teve acidente. E sabe aquela tia, assim, que te conta um monte de história trágica pra tirar você da ideia de não fazer, mas ela não fala assim, não faz. Aí tem que recrutar, né? Se a mulher não escuta você tem que recrutar. Isso, aí eu falo, a Ramira era a tia velha no evento, assim, né? Tia velha com perdão aí, mas a ideia era essa. E eu ainda fui buscar lá no evento os colegas que a gente já conhecia, que eram as tias velhas, pra me ajudar a tirar essa ideia da cabeça dela. Agora que eu tinha ganhado, né, um faturado, eu ia dar meu dinheiro todinho pro Érico, você tá doido? Aí ele andava assim, passeava entre as pessoas, aí ele voltava e falava assim, nossa, o fulano de tal fez um investimento, perdeu o dinheiro tudo. Nossa, o fulano de tal, nossa, sei lá, nem lembro o que, assim, porque eu só ficava assim, tá bom, aí seguia. Não sei o que, só história trágica, assim, só gente que deu errado, só coisa que aconteceu errado, só coisas assim. E pronto, né? Foi assim na sexta, foi assim no sábado. E eu só naquele sentimento de que eu vou entrar nesse negócio, eu vou entrar nesse negócio, eu vou entrar nesse negócio. E pra mim aquilo era tão óbvio, né? Aquilo era tão lógico, que eu não via outra possibilidade. Só que você foi lá e falou do Insider, fez a proposta, e a gente lá sentado, bem na primeira fileirinha ali, sentado. E você começou a falar, e eu lembro que eu chorava em silêncio, assim, aquela coisa. Chorando, ele olhando pra mim, tranquilo, tipo assim, a vida que seguia, ele fingiu que não tava vendo. E aí, tá. Você falou, quem tiver interesse então em saber, vai lá na minha equipe. Érico Rocha. Essa pessoa levanta e falou assim, vamos lanchar? Vamos lanchar? Aí eu falei assim, eu não acredito que esse cara tá me falando um negócio desse, meu Deus. Aí eu falei, lanchar? Como assim lanchar? A gente não vai fazer inscrição, a gente não vai entrar. Ele, não, né? Aí ele falou isso aqui, ele falou assim, agora que a gente fez um resultado, você quer pegar e entregar praticamente tudo pro Érico? Eu falei, que entregar pro Érico? Não tem nada a ver de entregar pro Érico. E aí eu brinco, né? Se tiver, e com certeza sua equipe deve ter isso, parecia aquele caso de família. Aí ele andava na frente, eu andando atrás, eu chorando de um lado, ele falando coisa da minha cabeça do outro. E eu perdi o controle, assim. Eu falei, eu não acredito. Eu não acredito. Tudo, né? Engraçado que geralmente a gente comenta, nossa, porque é uma decisão muito grande, né? Então as pessoas ficam abaladas e tal. E ele usava tudo, assim, pra me afetar. Tipo assim, não adianta. Aí no fim, ele não conseguia me convencer, né? Não trazia outras pessoas e tal. Aí ele virou pra mim e falou assim, você vai, mas você vai sozinha. Eu não vou. E a gente fazia tudo junto. E aí naquela hora eu falei assim, nossa, e agora? Como é que eu vou dar conta de tocar esse negócio sozinha? Aí ele falou, não, vai. Então tá, se você quer, vai. E aí a gente foi pra aquela fila lá pra assinar esse negócio. Nesse clima.
de vai sozinha. E fui lá, assinei, só que a hora que colocou aquele crachá, eu olhei assim e falei, nossa, nesse negócio aqui só tem uma pessoa certa. É ele ou é eu? Se for eu, ele tá lascado. Mas, se for ele, né, eu vou ter que engolir aqui e tá tudo bem. E foi assim que a gente passou ali todo... E ele não entrou, né, nesse primeiro momento. Ele não entrou, eu entrei sozinha, participei lá do almoço, tudo sozinha. E ele só falava assim, vamos ver. Vamos ver. Tipo assim, você vai ver. A ideia é essa, assim. Você vai ver. Aí você sabe quando o marido fala você vai ver, ele tá querendo indiretamente falar que você é doido. Mais ou menos assim. Eu que sou marido, às vezes eu falo isso também, né? Ramiro, não tiro sua reputação. Minha sogra fala o seguinte, homem é uma coisa de louco, né? Nem conhece o outro e já defende. Não, meu Deus. Mas assim, eu tenho assim, mas enfim, você comprou, você estava vendo. Sim, você foi. E eu comprei porque eu falei, né? E ele falava muito isso, assim, a gente não sabe se vai ser. E eu falei, primeiro, eu confio, porque até então, né, já tinha mais de 5 anos, a gente estava vendo, estava mais que provado que era isso mesmo. Segundo, eu falava muito isso, assim, não é sobre o Érico, não é sobre o Insider, é sobre o que eu estou disposta a fazer, e eu lembro de você falar, né, do 100%, do seu 50%, eu estou disposta a fazer 200% para fazer esse negócio dar certo. É ser a pessoa certa no momento certo, na hora certa, no lugar certo. Então, eu não coloquei uma expectativa no programa sozinho. Eu sabia que eu precisava fazer a minha parte. E eu estava disposta a fazer a minha parte, né? Acho que era esse o grande processo ali. E lá eu fiz 2 compromissos comigo, quando eu coloquei aquele crachá. Eu falei, primeiro, eu vou ser a pessoa que estou certa nesse negócio. Fato 1. E segundo, que eu falei lá, e eu até gravei um outro vídeo para você recentemente falando sobre isso. Eu falei, eu vou ser a faixa preta do meu mercado. Igual a Vanessa, né? Se isso não acontecer, eu mudo o nome. Eu mudo o nome, eu mudo o endereço, eu assumo que eu estava errada e tá tudo bem. E fui embora com esse pensamento. Falei, eu vou ser faixa preta e eu que tô certa. E tá, voltamos para casa, e aí a gente ficou aqui e tal, passou uma semana, aí a gente fez um pequeno lançamento aqui, entrou um resultado financeiro pra gente e tal. Aí ele falou assim, então tá bom, eu vou entrar nesse negócio. Aí ele entrou ainda, naquele primeiro prazo ali de uma semana que tinha, depois do evento. Que massa, interessante. Então ele foi na sua confiança, porque ele falou assim, essa mulher tá indo, ela tá indo mesmo, ela tem alguma coisa. Ela tá vendo alguma coisa que eu não tô vendo, provavelmente. Ou foi, o que você pensou, Ramiro? Ainda naquela época, peraí, o que eu vou fazer? Eu sou muito seguro. Eu sou muito seguro com as coisas, assim. Na verdade, muito Tomé, né? Tem que ver para crer, tem que ir lá e tocar para poder ver, né? E no momento que ela realmente, como ela disse, colocou esse crachá, né? Que eu vi toda a movimentação, que eu vi o programa, como que ia ser passo a passo ali, o que ia entregar. Aí eu falei assim, caramba, é isso aqui que a gente precisa, né? É dessa rota aqui, lá tinha uma rota, né, que você entrega para ele. Essa rota aqui, porque a gente não seguiu esse passo a passo. Com isso aqui a gente vai estourar, né? A gente vai arrebentar. Então, assim, foi naquele momento, realmente acreditei. E com isso, aí a gente voltou, assim, eu falo, né, foi o ano mais desafiador, porque aí a gente trabalhou Natal, Réveillon, a gente, tipo, a família lá, e vai ter a ceia. A gente, não, calma aí, eu tava aqui gravando aula, entendeu? Gravando vídeo. A gente passou, assim, foram 30 dias que a gente mergulhou no processo. Aí, com isso, a gente já teve primeira análise dentro do Insider com faixa preta, né, que foi o Passari, já deu uma série de ideias, assim, pra gente. E falou, e eu lembro do Passari falar muito isso, assim, né? Falou, olha, o lançamento de vocês está redondo, aqui agora é uma questão de verba, lança de novo. E aí, pouco tempo, acho que deu nem uns 20 dias entre esse período ali, entre o final do ano e já o início de janeiro, tipo, entre 15 e 20 de janeiro, a gente lançou, tipo, vamos fazer, lançou de novo. Aí era uma outra versão também. A gente estava fazendo, eu não sei se foi esse programa exatamente, são alguns anos, né? Mas a gente fazia uma campanha para o pessoal lançar antes do carnaval. Tipo, botava uma pilha para a galera lançar, né? Muito louco. Aí você já lançou com o feedback do Faixa Preta, e aí? Aí com isso, esses 2 produtos de 2018 ali, a gente entregava ainda no esquema de mentoria, era tudo ao vivo e tal. Aí eu gravei, transformei isso num produto gravado
E foi o primeiro lançamento, assim, de como produto gravado, e não mais da versão de mentoria, de acompanhamento, que foi esse de janeiro. E nesse de janeiro, nós faturamos 130 mil. Aí, eu olhei para essa pessoa e falei assim, opa, temos uma notícia agora importante sobre isso? Esse negócio parece que dá certo, né? Porque aquilo, a gente tinha feito 111 em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Então, 4 meses depois ali e tal, a gente foi e faturou os 130. Aí tinha a rota do 7, né? Dos 7 lançamentos, e aí começou a escalar. Janeiro a gente fez 130, e lançou março de novo, fez 102, se eu não me engano. 101. Aí 45 de novo, que foi em maio, né? Do ano passado ainda. 202. Aí passou para agosto, a gente já faturou 318, aí o negócio só foi crescendo. Total, né, faturado aí em 2019, 1.142 mil. 142 mil, E agora eu vou te contar um segredo, não sei se é muito segredo. O que acontece? Nesse 2019, quando você chega nesse estágio no Insider, é o que a gente apelida ou chama de marrom de terceiro grau. Então, a faixa marrom é o 6 em 7. Você fez a faixa marrom. Aí, é marrom de primeiro grau, né? Aí, o segundo grau da faixa marrom, hoje, né, mais claro, é quando você faz 3 6 em 7. Ou 300 mil, né, num lançamento só, numa tacada só. E por que disso? É diferente você fazer 1 e fazer 3. Né? Então, aí você ganha um risquinho aí na sua faixa. E aí, quando daquele ano, no caso de 2019, a gente sempre faz janeiro a dezembro, né? Você faturou 1 milhão, você vira um marrom de terceiro grau. É o último estágio antes da faixa preta. E naquele programa a gente começou a ter uma noção, uma coisa... Depois que a gente começou a colocar as faixas, que é uma coisa mais de insider, não tem as faixas assim no Fórmula, né? A gente começou a entender uma coisa, veio um número depois de 2 anos de programa. A gente perguntava assim, o que faz a pessoa persistir e o que faz ela desistir? Era a pergunta que a gente se fazia. Por quê? Porque a faixa preta ela não é imediata. Então ela necessita uma maratona e é uma maratona difícil, né? Tipo, dá trabalho. E faixa preta é o faixa branca que não desistiu. Então a gente pensava e a gente tentou achar de tudo quanto é jeito para descobrir o que é que fazia a pessoa não desistir. Tem um NPS, a satisfação do cliente, mas às vezes o cliente estava, olha, Érico, nossa, eu estou super satisfeito, mas esse ano de novo não. Entendeu? Não, a gente não achava um dado correlacionável, óbvio, sobre o coeficiente de persistência versus o coeficiente de persistência versus o coeficiente de renovação ou desistência. E aí você pode falar, era o tanto de dinheiro que a pessoa fazia. Também não. Olha que interessante. Às vezes o cara fazia muito dinheiro e falava, agora eu já sei tudo. Antes de chegar à faixa preta. E aí desistia e não chegava à faixa preta. Eventualmente, quando você sai do caminho, não tem a estrutura é importante. Até que um dia a gente descobriu uma métrica. Essa é uma métrica rege esse programa inteiro. E a métrica era o seguinte, as faixas. A gente começou a descobrir que quanto mais a pessoa mudava de faixa, mais categoricamente ela persistia. E eu vou te falar, quando a pessoa faturava mais e não tinha faixa, não era suficiente, porque ficou claro o caminho para ela, ficou claro o subcaminho para ela, e toda vez que ela ia de um grau para o outro, é brutal o aumento da renovação dela. Então foi nesse aí que você virou faixa marrom de terceiro grau, que na época nem se chamava assim, talvez, eu não sei ao certo, você já chamava assim marrom acho que talvez já 3 de 100. Então, assim, aí, essa métrica, quando essa métrica ficou clara como água pra gente, igual a lista de lançamento é clara como água, como um bom indicador para o lançamento, não é um indicador perfeito, mas é um bom indicador, essa ficou clara como água. Quando isso a gente estava falando de final de 2019, a gente já era dedicado a fazer a parada, as pessoas ganharem dinheiro, transformarem, era dedicado. Mas em 2020 virou uma obsessão. Você entendeu do cara esforçado, do cara dedicado e do cara obcecado. A obsessão tomou conta
da nossa vida dentro do Insider. E daquela obsessão saiu o Insider 2020, que foi um programa bem diferente dos 2018, com muito mais coisa, com muito mais, trocentas mais coisas. Porque a obsessão era, a cada coisa que a gente fazia que trouxesse vocês mais para frente, a gente fala que um faixa azul, ele renova 24%. Na época o faixa azul, faixa branca, né? Porque antigamente não tinha faixa branca e tal. 24%. Quando ele vai para verde, de segundo grau, por exemplo, ele vai para 70%. Quando ele vai para marrom, que vocês estão, aí tem que cair um raio na cabeça dele para ele não renovar. Inclusive, o marrom no nível que vocês estavam no ano passado, renova 110%. Você acredita que, em média, que ele não só renova ele, mas tem um louco que traz o marido também, ou traz a esposa, traz o expert. Então, e a gente sabe que um cara que chega na marrom de terceiro grau, onde você chegou, agora o mosquito é tão forte dentro dele que não tem como parar ele. Agora, se eu falar assim, não vai para faixa preta, eu vou te parar, ele vai lá e quebra e vai mesmo assim. Né? É muito louco isso. Mas foi uma métrica que a gente achou que mudou o nosso negócio, assim, brutalmente. Porque agora também, toda vez que a gente tem reunião, não é se... A pergunta era assim, nossa, eu devo mandar um livro de presente para eles ou não? E aí, antigamente, a gente falava assim, vamos mandar um livro para eles. Inclusive, a gente dava muito livro, não lembra? Quando a gente dava muito livro. Lembra, dava muito livro. Aí, no primeiro de 2018, você deve ter ganhado alguns, não deve? A gente dava um livro, e o livro deixa as pessoas hiper felizes. Nossa, você ganhar um livro, ainda mais se é um livro bom e tal, nada de errado com isso, inclusive, muito bom. Eu adoro ganhar livros bons. E não causa movimento. Por quê? Porque o livro geralmente distrai as pessoas. O livro, né, por melhor que seja, é uma outra estradinha de tijolos de ouro. É muito louco isso. Então a gente começou a se perguntar, peraí, o livro causa movimento ou não causa movimento? Aí ele não causa movimento, ele descausa movimento, mas causa satisfação. A pessoa ficava super feliz com a gente, mas não comprava, mas não pulava de faixa. A gente não conseguia, não pulava de faixa, e se ela não pulava de faixa, ela tendia a não conseguir. O fato é o seguinte, era muito louco, a gente não relacionava investir no livro, por exemplo, e na renovação. É muito louco. Quando a gente começou a entender o jogo, nosso jogo zerou. A gente manda o livro ou não manda o livro? A pergunta que foi assim, cara, se esse cara receber esse livro em casa, ele vai pular de grau? Não é nem faixa que a gente falava mais, né? Foco no próximo grau. Não. Opa, esquece. Vamos fazer o que faz pular. Então, o que faz o cara pular de grau? O que faz o cara pular de grau? Aí a gente tentou várias vezes. Implementation Day. Também não, viu? Não muito. Implementation Day é bom e tal, Aí a gente achou o santo grau a gente achou o santo... Eventualmente, por causa da pandemia mesmo, a gente achou o santo grau do resultado de lançamento, que é a palavra desafios. Comecei a fazer desafios junto com vocês, né? Enfim, eu não vou entrar muito nesses desafios não, mas é uma coisa... Você está em 2019, você é faixa marrom de terceiro grau. Terceiro. Estatística. Aí eu peguei mais um para coleção, né? 7 em 12, 2019 lá. Que significa você está em R$1 milhão em 12 meses, né? Aí tava faltando um ainda, né? Aí. E aí a diferença maior, assim, né, que eu até contei, né, essa experiência para a Karina, da sua equipe, o ano passado, se em 2018 para 2019, né, era aquela confusão, a gente chorando e tal, naquela coisa lá na hora de assinar o contrato, e em 2019, lá na hora de renovar o Insider, era festa, era graça, ele assinou. Olha o sorriso da cara do Ramirão. Tudo, eu falei, uau, as coisas mudam, né, resultado cura, né, tá tudo bem. É isso, aí chegamos, né, para 2020 com essa expectativa mesmo, era um objetivo, né, chegar aqui a faixa preta, chegar a esse resultado, e foi um ano, né, com muita coisa, assim, mas que com certeza, pelo fato da gente estar no movimento, estar dentro da comunidade, estar com esse acompanhamento, por mais desafio, né, que a gente teve ao longo desse ano aqui, foi o nosso melhor ano de resultado da vida, da história, melhor ano do nosso negócio.
o melhor resultado que nós tivemos em lançamento até então foi exatamente no ápice ali do processo da pandemia, coisa que com certeza, né, se fosse fora desse tempo aqui, eu nem sei o que seria. Então, eu sou muito grata mesmo por isso, né, por toda essa jornada, por todo esse processo e pelo impacto mesmo que a gente é capaz de gerar e tudo começa numa decisão, né, e eu fico mega feliz por isso. Que massa. E 2020, então até agora vocês faturaram mais ou menos quanto? 2.135.000. Até aqui, né? Porque a gente ainda tem 2 lançamentos esse ano. Tem 2 lançamentinhos ainda para jogar. Que massa. Então, em setembro, outubro, vocês já estão faixas pretas. Faixas pretas. E agora o jogo começa. Eu costumo dizer que a faixa preta é onde o jogo começa. Porque até então é tudo... É tipo de aprender a dirigir, né? O primeiro é sofrido. Não sei como é que foi para vocês, pelo menos para mim foi. É sofrido, eventualmente chega uma hora que fica mais automático, né? Você tem que prestar atenção, o carro não anda sozinho. É sempre bom prestar atenção, senão você bate mesmo assim, mas não é sofrido, né? Tem um pouco de confiança, você vai aproveitando melhor, E quiçá você vai dirigindo e aproveitando o resto também, né? Eu acho que é muito disso. E agora bora buscar o segundo nível da faixa preta, né? Agora tem um outro grau, né? Que é ir para a faixa preta nível 2. Nível 2, que é? O pessoal que 10, não sabe. Né? 10 milhões de faturamento. 10 milhões de faturamento em um ano consecutivo. Legal que o jogo zera, né? Em janeiro as cartas são reembaralhadas. Quantos janeiros eu não já vivi para dizer isso. Que massa, gente. Que massa. Incrível essa história de vocês. Eu já tinha visto o seu testemunho já em 2018, 2017. Foi, setembro de 2018 que eu te mandei o vídeo. E desde então, mesmo no Insider, que eu acho que vocês ficaram 2 anos no Insider? São 2 ou 3? Segundo ano. E você sempre foi muito vocal em relação ao seu objetivo, né? De chegar ao Platinum. Sim. Né? Que é onde ficam, é onde se amontoam as faixas pretas, né? Onde eles vivem, onde eles... O planeta. Eles vivem, é o planeta. Um mundo paralelo aí. É um mundo paralelo, que massa. Então vai ser muito massa vê-la agora no Plat, né? Um novo mundo, um novo paradigma, inclusive. E isso aqui eu escrevi o ano passado. Foi em dezembro do ano passado, a hora que a gente voltou, eu falei, pronto, agora tá na hora de renovar meu processo, meu troféu. Então tá aqui. Não sei como que você vai mandar minha plaquinha, mas eu quero minha plaquinha de faixa preta. Tem uma plaquinha. A gente aprovou os designs dela. Inclusive vai ser uma plaquinha nova, né? Uma coisa que a gente decidiu fazer no Insider agora, eu vi isso eu não sigo ninguém da minha área. Não é que eu não sigo ninguém, às vezes eles aparecem para mim, mas eu evito seguir. É um hábito que eu falo para vocês há muito tempo que eu faço, porque deixa o meu conteúdo mais puro, no sentido de eu não copio, né? Porque eu não vejo. Se copiar é porque eu evito isso nesse sentido. E outra, às vezes você segue um cara que é muito ruim, aí você fica acomodado. Eu fico acomodado. Você segue um cara que é muito bom e você fica, ai meu Deus, entendeu? Você fica, ai, será que eu sou tão ruim assim? Eu não sei ao certo. Então, às vezes... Mas eu sigo muitas pessoas de outros lugares. Eu seguia... Ano passado esse ano não foi porque parou por causa da pandemia, eu parei de fazer esporte de contato, né? Mas ano passado eu praticava muito jiu-jitsu e eu seguia um cara que chama Marcelo Garcia. Cara, e aí ele foi dar faixa preta pros alunos dele. Não, Marcelo Garcia, se não me engano, também o Fábio Gugel. Eu segui uns caras aí da arte marcial. E aí eu vi que ele fazia uma coisa muito massa. Ele sabia qual era o número do faixa preta. Olha que legal. E eu nunca sabia, eu nunca enumerei, né? Eu nunca sequenciei quantas faixas pretas a gente tinha saído do Insider. Mas como no Insider, ao contrário do Fórmula, o Insider é um programa que a gente tem um acompanhamento de todos os resultados, né? Uma ficha um acompanhamento bem de perto. É tipo um personal trainer, ele conhece quem ele treina, né? Ele não conhece todo mundo que vai na academia, né? Que é o Fórmula de lançamento, mais ou menos. A gente tem todos os históricos. E a gente começou a descobrir o número das faixas pretas. Então hoje eu sei exatamente quantas faixas pretas aquele programa criou. E
na sequência, qual é você vai ser, eu não sei exatamente o número de vocês, que eu não olhei, mas você vai ser os faixas pretas número X e Y da parada, por isso a gente está preparando uma parada especial para vocês aí. Espero que dê... O gatilho da curiosidade, não, revelei a parada inteira, né? Esse é o gatilho da sacanagem, mas assim, é um gatilho da ansiedade. Mas assim, é muito legal. Esse ano foram 62 faixas pretas, novos faixas pretas. Até semana passada, quando eu gravei o vídeo de vendas do evento, era 54, agora estão 62. Até porque tá acontecendo muita coisa no final, né? Nos últimos minutos, tem muita gente aí na boca do gol. Mas que massa. E agora, qual que é o que vocês... A primeira coisa que eu pergunto é, para quem trilha esse caminho para faixa preta, que dica que você dá para eles? E eu falo para faixa preta, não só para o Suicide Insight, para faixa preta. Que dica que você daria, Ramiro? Que dica que você daria, Rosane? Quando você tem resultados, né? Não tem palavras com isso. Tanto que hoje, né? Antes as pessoas não viam a gente como referência, né? Hoje o irmão da Rosane, né? Que é um policial militar, ele comprou a fórmula de lançamento. Inclusive a gente até fala, né? Tem o cartão o limite dele não passava, comprou o nome da Rosane de novo lá. Eu tenho 3 compras de fórmula. O meu irmão também, né, viu o resultado. Aí eu brigo, ver se o pessoal do Érico deve falar assim, nossa, mas essa mulher gosta demais da fórmula, comprou já 3 vezes. Enfim. Né? Então, assim, meu irmão também comprou o fórmula de lançamento. Então, assim, você vira referência para as outras pessoas. Né? E a dica que eu dou é coloque em prática. Né? Entra no jogo mesmo, entra no campo. Né? Faça o que precisa ser feito. Né? Muitas vezes as pessoas até compram os produtos, mas não acreditam, como a gente não acreditava. Né? E eu nem julgo essas pessoas porque a gente também não acreditava. Né? Mas deu resultado zero, continua, persiste ali. Né? Existe uma parábola aí de um velho e um novo lá, uma pessoa velha e um novo que foi para um desafio de cortar lá a árvore, né? Então o novo falou assim, eu venço esse velho aí fácil, né? Porque ele só fica sentado amolando o machado dele, né? Mas ele amolava o machado dele, ia lá, dava machadada certeira. E no final ele venceu, né? Cortou muito mais árvore do que o novo. Ele falou, por que você fez isso? Né? Ele amolou o machado. Né? Então, amola o seu machado todos os dias. Faça o que precisa ser feito que você vai ter o seu resultado. E eu acho que E eu vou além, assim. Eu acho que a gente tem que juntar muito uma ideia de ser a pessoa certa. Então, eu acho que para chegar num nível, né, fazer diferença, é se ver nesse lugar de pessoa certa e, de verdade, confiar no processo e deixar esses questionamentos, que eu acho que é muito comum, né? A pessoa tá ali fazendo, aí começa, será que tem outra coisa? Mas será que tem outra pessoa? Mas não sei o quê. Aí começa a misturar um monte de coisa, sai do que precisa fazer. E autoral, né? E eu falo, né? A gente segue o processo aqui num arroz com feijão, basicão, e vamos fazer, e é desse jeito que tem que fazer. E eu acho que é muito disso também, de ser a pessoa certa, confiar no processo, se entregar para esse processo e sentir também. Eu acho que uma das coisas que mais me toca nesse caminho todo é um senso muito grande de realização, de saber que é um trabalho que gera impacto, que é íntegro, que é honesto. Eu falo que nesse tempo, né, com todos esses desafios desse ano, o nosso maior lançamento veio no desafio 20LL, né, que você propôs, e eu fiz 60LL, eu não fiz 20, mas que ao invés de fazer uma live por dia, eu fiz 3. Mas por que eu fiz isso? Porque foi um momento de muito desespero, assim, para as pessoas que estavam perto da gente, principalmente, né, aqueles que eram ali as pessoas que acompanhavam o nosso conteúdo, porque do nada os consultórios precisaram fechar, não tinha mais trabalho e as pessoas ficaram ali. E eu me vi nesse lugar de, poxa, eu tenho uma responsabilidade com o trabalho que eu exerço e eu vou liderar um movimento aqui para a gente fazer esse negócio dar certo. E isso foi tão impactante que nós tivemos o nosso melhor resultado da empresa esse ano, até aqui, né? Foi um lançamento de 730 mil, coisa que, assim, foi surreal, no meio do maior desafio, que eu acho, da humanidade.
E, consequentemente, né, junto com isso, a gente começou a receber uma série de mensagens dos nossos alunos falando: eu tive o melhor resultado no consultório, eu tive o melhor crescimento, esse ano foi o melhor ano da minha vida até aqui. Eu não passei necessidade com a minha família, porque o que você me ensina está aqui me fazendo trabalhar e as coisas estão acontecendo. Então, eu fico muito honrada, assim, muito feliz, sabe? De estar aqui, de estar com você, de estar nessa energia. Isso aqui me encanta, porque traz sentimento de realização muito grande, assim, pra gente. E agora, né, em agosto, todo esse problema que era lá fora, ele chegou aqui em casa, né? Nós ficamos doentes, todo mundo e tal. O Ramiro ficou internado. Foi um momento muito difícil pra gente também, assim, muito difícil. Vocês com Covid em si mesmo. Isso, todos nós. Nós dois, os nossos filhos. Só que dentro disso o Ramiro ficou grave, né? Então ele precisou ficar internado, 5 dias isolado. E foi muito difícil, assim, pra gente. Ramiro, meu Deus. Nossa, agora que a vida tava funcionando tão bem, vai acontecer um negócio desse. Eu falo, agora que ficou boa, vem um negócio desse. E esse movimento, o senso da realização, assim, né? Fez com que a gente ainda passasse por esse processo de uma maneira melhor, porque eu lembro que a gente não podia conversar, né, porque não tem visita, não tem nada. Aí ele tinha a telechamada lá, que é tipo uma televisita, que é uma visita por celular. Aí eu ficava perguntando como é que ele tava e tal, e ele, não, e o lançamento? Tava captando as leads aí. E a lead? E eu, menino, você tem que preocupar em estar vivo. E aí, mas assim, eu falo, né? Mas por que disso? É um senso muito grande, assim, de realização. E eu acho que isso gera vida também, sabe? E é um conforto pra gente. Então eu sou muito, muito feliz. Eu só tenho a te agradecer, assim, 1000 vezes. Já te falei isso muitas vezes, mas não canso de falar. Você literalmente, assim, mudou a nossa vida, a nossa história, a história da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, né? Os nossos filhos falam de você, eles falam como se eles já te conhecessem, entendeu? Você é parte, assim, né, de todo o nosso processo, então, muito obrigada mesmo. Eu sei que é fruto, né, de muita coragem, de muita ousadia, de muito senso também de realização de propósito. A gente vê isso em você desde o começo, né, que você tem uma responsabilidade muito grande com o que você faz e com certeza é só gratidão mesmo, de verdade. E não é pelo dinheiro, né? É pelo bem maior que a gente faz, né? Você fez um bem na nossa vida e hoje a gente consegue multiplicar isso por mais de 2.000 alunos que a gente tem e, consequentemente, aqueles alunos nas outras vidas, nas suas famílias, né? Então, assim, é gratidão realmente pra gente, né? Inclusive, você criou um problema aqui em casa, né? O nosso filho fala assim, filho, o que você quer ser? Que faculdade que você quer fazer? O que é esse negócio aí que você, mamãe e o papai faz e o tio Érico faz? Eu quero ser esse negócio aí. Ai, que massa, cara, que massa. Show de bola, gente. É uma história incrível. Obrigado. Esse é o melhor jeito de me agradecer. Fazendo resultado. Eu fico muito feliz por isso, de verdade. E obrigado por dividir toda essa história com tanta gente aqui na minha audiência. Eu tenho certeza que algum dia vai inspirar muita gente, tá joia? Um grande, grande abraço. Valeu. Tchau. Beijo. Tchau. Até.